disfunção executiva. E aí fiquem à vontade para abrir a câmera, ou não, enfim, não é uma obrigação. Eu não posso me esquecer que, apesar que a maioria já está, esse é o link do grupo nosso mesmo daqui. Só que daí é lá. E aí, antes eu queria perguntar para vocês, esse horário tá bom? Vocês querem mudar esse horário de 8 horas? Eu tô vendo que tá tendo uma questão de para mais, para menos. Eu acho que podia ser 7h30. O que vocês me dizem dessa questão? Eu acho que para mim 7h30 já seria um pouquinho mais complicado, porque é o horário que eu tô colocando o Dude na cama, né? Então, se eu coloco se a reunião for 7h30, é o horário que ele vai estar começando a pegar no sono, sabe? Mas caso seja bom 7h30 para todo mundo, eu me esforço para conseguir colocá-lo mais cedo na cama e participar. Não, se é pelas mamães, eu fico 8 horas. Não, não. Para mim, então, talvez colocar para 8, mas aí começa efetivamente 8h15. Talvez é um ajuste válido. Enfim, beleza. Falando de disfunção executiva. A primeira introdução a fazer é falar o que é função executiva. Essa foi uma das pesquisas mais tranquilas que eu já fiz, no sentido de que era mais uma reunião do que o que é dito espalhado por aí em um conteúdo só. Antes de falar de disfunção, a gente tem que definir como essa função ela cabe para a gente. Numa relação social, na vida, a gente faz as coisas de maneira intencional. E essa intenção, ela vai passar em termos cerebrais ou do encéfalo, que é o nome técnico bonitinho do cérebro, pela escolha que está no córtex pré-frontal, que está aqui na frente. Então, é aqui que a gente faz essa análise mesmo de consequências, de escolhas e de tudo. Isso tudo é uma questão voluntária, independente, autônoma, auto-organizada e orientada para um objetivo ou meta específica. O que se traduz, por exemplo, em vou pegar uma água. Ir pegar uma água, você tem que pensar o caminho que você vai, com qual mão você vai pegar, onde está essa água, se o filtro está cheio e N outras coisas. Nesse sentido, é uma das coisas mais complexas que a gente faz cognitivamente. E aí pode ir do pegar uma água a montar uma planilha super complexa de Excel para o trabalho, ou cantar uma música super complexa, se integrando ali no palco, ou N outras coisas que vão fazer toda essa integração. Integração do quê? Daquilo que a gente tem de informação prévia sobre um assunto. Então, a gente sabe que o copo está em algum lugar, se o filtro está cheio ou não. N outras coisas. A gente planeja essa informação, a gente monitora esse processo, porque, no exemplo do filtro, o copo pode não estar lá. E a gente precisa ter flexibilidade cognitiva, que já vai entrar numa questão do autismo, que a gente vai ter a rigidez cognitiva. Qual a importância disso? Você planeja. Tem um caminho que aquilo vai acontecer. Você avalia esse caminho. E você precisa ter caminhos alternativos para realizar aquela tarefa. Então, nesses 3 itens, a gente pode ter problema, que é onde vai estar a disfunção cognitiva. Também, as situações do dia a dia, elas não são rígidas. O mundo ele não é tão rígido para acontecer da mesma maneira exata o tempo todo. Então, as situações elas são flutuantes e ambíguas. Uma pessoa com a função cognitiva 100% plena, em teoria, ela é 100% responsável e saudável, e no sentido de interagir com o mundo, e consegue ter uma interação bem mais tranquila com esse processo. Dito isso, a disfunção cognitiva não é só sobre quem é neurodivergente. Qualquer transtorno pode trazer isso, e até uma pessoa que não tenha nenhum transtorno específico, mas está passando por uma situação.
Por exemplo, quem está de luto vai estar com um sentimento muito forte de raiva e entre outras coisas, e não vai conseguir tomar decisões. Naquele momento, ela está com uma disfunção cognitiva até que a situação passe. Então, dito isso, a disfunção é alguma questão que falha na execução, planejamento ou monitoramento de uma ação. Vai estar presente em desordens neurológicas e psiquiátricas, pensando aqui no córtex pré-frontal e nas conexões que isso traz. Alguns elementos importantes também para a gente pensar em disfunção cognitiva é entender a inibição ou a inibição latente. São dois conceitos diferentes, mas importantes. A inibição é aquilo que faz com que a gente consiga não fazer alguma coisa, não ser impulsivo. Inibição latente é quando a gente consegue selecionar o que a gente presta atenção. O que não está presente na superdotação, via de regra. Por isso é que a gente não desliga a atenção para mínimos detalhes, tipo alguém está batendo a caneta do seu lado, mas o importante é a música. Você não consegue não ouvir a caneta. A inibição, ela vai ter 3 elementos que são muito importantes, que vai ser a memória de trabalho não verbal, que é a gente vai lembrar eventos e experiências. Quem não tem essa função muito bem trabalhada, pode não aprender com as experiências, não ter noção de tempo, ter alguma questão de linguagem, e aí ela vai acabar falando consigo mesma para poder conseguir aprender alguma coisa. Que, na verdade, a gente bota em Piaget quando fala isso, né? Piaget que fala, né, tem uma etapa do aprendizado e desenvolvimento que é sobre isso. A segunda é internalização do discurso, que é, eu falei alguma coisa, aquilo vem para mim. Eu vou trazer aquilo para mim de uma maneira que vai ser parte do meu funcionamento. E, por fim, o que a gente mais fala de maneira isolada, mas que é sempre importante em toda a divergência, que é a autorregulação. É muito mais no autismo, isso é trago, e no TDAH, mas isso passa também pelo afeto, no sentido de que, de novo, o luto você fica sem estar bem regulado em relação ao seu afeto. Na questão do planejamento ou de reconstituir uma ação. A autorregulação, de uma certa maneira, a gente está falando de motivação interna. Até aí, tranquilo? Com o conceito geral de funcionamento executivo? Vou entender que sim. Perfeito. E aí, a gente já vai entrar pensando mesmo nas neurodivergências. O que vai faltar em cada neurodivergência? O TDAH, a gente já sabe da impulsividade, ela é bastante óbvia e ela é bem dita nesse processo. A questão de planejar e executar por uma razão diferente do autismo, porque o autismo também vai ter essa mesma dificuldade de planejar e executar. E a noção de tempo. E onde é que está o problema? Em termos neurológicos, para o TDAH. Ou pelo menos, não o problema, porque aqui eu acabo sendo capacitista quando eu falo isso. Onde está o funcionamento diferente? Porque o problema é comparando com uma pessoa neurotípica que funciona igual um relógio e consegue ter essa autorregulação. O córtex pré-frontal, junto com o estriado, que é uma outra parte do encéfalo, vão estar mais ligados com a parte do cérebro que traz a questão de recompensa e do prazer e da questão do controle motor. Por isso é a busca da questão do TDAH por um prazer momentâneo e temporário, aí a pessoa pula de um lugar para o outro o tempo todo. Existe um componente realmente neurológico aí. Como a parte do córtex pré-frontal não vai estar bem organizada por esse fator, vai ocorrer a questão do planejamento, porque como quem naturalmente só busca o prazer momentâneo, vai conseguir planejar uma situação a longo prazo. E se essa pessoa conseguir planejar, durante o trajeto inteiro, ela vai ter situações mais prazerosas ou menos incômodas para executar. E aí a gente também fala da atenção do TDAH.
Porque, às vezes, as coisas não vão ser prazerosas por natureza. E aí, a coisa mais legal ou menos incômoda vai chamar a atenção. Por isso, também, o TDAH não consegue manter essa atenção presente o tempo todo. Outro impacto bem grande para o TDAH é a falta de noção de tempo. Não sei se vocês convivem com pessoas com TDAH e que passam muito por isso, mas o prazo para o TDAH é um sofrimento, porque ele vai fazer tarefas de maneira muito desorganizada. Se você falar que uma coisa é 7 horas, essa pessoa talvez se atente para se organizar e se arrumar 6 da tarde. E aí ela vai atravessando a vida nessa bagunça, entre aspas, de compromissos que ela vai jogando para um lado e para o outro, e vai, por consequência, gerar uma ansiedade, porque também ela vai ter uma pressão do que ela cumpriu ou não cumpriu, e aí a gente entra nas comorbidades do TDAH, a partir de tudo isso. Por isso que um trabalho psicológico e terapêutico é passar por essa disfunção. Quanto mais a gente tenta pegar essas assincronias e puxar elas, melhor fica. E aí eu vou trazer uma coisa que é até, talvez em certo sentido, polêmico. Mas a neurodivergência, ela vai ser um funcionamento diferente. Então não é necessariamente ruim. Porque o TDAH, ele passa por uma capacidade de associação também, de uma certa aleatoriedade. A questão talvez seja gerir isso, que é um outro desafio. Essa daqui saiu de um artigo. Eu vou mandar os dois títulos do artigo aqui para vocês, do TDAH. E também tem o artigo da função cognitiva de maneira geral, que é esse daqui. Agora vamos aplicar isso para a questão do autismo. O autismo ele vai estar quase que no espectro oposto do TDAH em termos de disfunção. A primeira coisa, se o TDAH ele tem a atenção voltada para fora e uma atenção mais diluída, no autismo a gente vai ter atenção única. E aí, eu e a Aline, por exemplo, a gente sente isso muito. Há momentos que a gente só consegue prestar atenção em uma coisa de maneira intencional, mas não se desligar de tudo, por causa da superdotação. Há momentos que a gente está mais presente nessa atenção para fora, mas a atenção fica sempre interna. Eu costumo dizer, por exemplo, que eu estou 80% para dentro e 20% para fora. Mas a pessoa só autista, ela não vai ter nem essa outra função, ela vai ter só, eu estou aqui em uma função. E aí a sobrecarga sensorial para o autista vai ser justamente isso. Numa interação social, uma pessoa ela solta N sinais para você concluir que ela está pensando e isso está querendo agir dessa maneira e que espera aquilo. Dependendo da quantidade de pessoas, isso vira muito estímulo e dá uma sobrecarga. Em uma festa em que tem som, mesa, mais comida, mais pessoa para conversar, mais luz, é muito mais de um estímulo, dá sobrecarga. Por isso, é uma complexidade para uma pessoa nível 2 suporte ou nível 3 lidar com muitas coisas. Ela tem que ser treinada a lidar com mais estímulos, que são poucos, de uma perspectiva do nível 1, talvez, ou de quem não é autista mesmo. E aí, eu acabei me surpreendendo, de certa maneira, nessa pesquisa, quando trace que, quando o autista se isola em algum contexto, e tem a estereotipia, é uma maneira dele trazer isso para fora. Porque tanto se retrair é voltar para um espaço de conforto, quanto a estereotipia é um comportamento que você prevê, é um comportamento simples. E acaba também explicando a rigidez cognitiva. O que dá para chamar também, em certo sentido, de rigidez psicológica. Porque se o meu comportamento no planejamento
do autista, ele já tem uma disfunção porque eu planejo de maneira muito fechada e o mundo não vai cumprir essa rigidez, eu não vou conseguir desviar, e aí tem essa mudança, isso me dá uma crise, e eu posso ter ou não recursos para falar sobre isso, que pode levar à agressividade, por exemplo. Eu vou ter a rigidez cognitiva e o comportamento repetitivo, ou por vezes obsessivo, como uma solução para isso. Porque o que é repetitivo é previsível e me traz menos estímulos ou estímulos que eu já estou acostumado. Isso vem desse artigo. A regulação emocional, então, ela vai passar por todo esse processo e por isso eventos para pessoas autistas passam pela previsibilidade, pelo menos mínima, para as coisas acontecerem e ela dar conta desse processo. A rigidez, pensando em evolução, ela se passa, então, enquanto uma falta de adaptação a um mundo muito inconstante, de mudanças muito rápidas, e a comunicação do autista e a interação passa muito de uma perspectiva de entender padrões. O que eu e a Aline fazemos muito no sentido de... Aline, eu sempre te falo que a gente passa pela mesma coisa, tá? Eu suponho que isso não é uma questão para você. Se eu estiver errado, você me corrige. Porque é entender como... Oi, Aline? Não, eu ia falar que tá tudo bem, tá de boa, é exatamente isso. E aí, quem é do TDAH também pode falar, tá? Como se sente nesse processo. E aí, a comunicação para os autistas é realmente entender padrões que levam àquilo. Então, a gente olha para uma pessoa e pensa assim: essa pessoa, o normal dela é isso. Se ela desvia um pouquinho, alguma coisa aconteceu. Quando vem a superdotação juntos, fica muito mais fluido esse processo. Mas não quer dizer que não fica rígido. A grande diferença da superdotação junto com o autismo é que você consegue lidar com vários padrões, mas você ainda continua lidando com padrões. O autista, só autista, ele vai lidar com um padrão até que ele é treinado para outro, e para outro, e para outro. Tudo isso vem da... Vai lá, Thaís. Rafael, eu tenho uma pergunta. Essa questão do ambiente que você falou, uma festa com som, comida e tudo mais que você falou, no superdotado cansa? Cansa. Cansa porque a gente não tem inibição latente. A gente não consegue selecionar o que vai prestar atenção. E por isso, Entendi. inclusive, que gasta muita energia de estar em ambientes. Imagina, e aí você ter dupla ou tripla excepcionalidade é dupla ou triplamente cansativo, por todos esses fatores. Porque eu já cheguei a dormir em festa. De cansada. Justamente. Tá ficando claro. Obrigada. Justamente. No primeiro encontro que a gente teve, foi engraçado, estávamos eu e a Aline e Natália, e o Dude. Aí chegou um grupo de teatro, com o tambor, soltando a peça. A Natália conseguindo super focar na conversa, eu e a Aline, prestando atenção na peça, e inclusive opinando sobre a peça, enquanto batíamos papo e jogávamos jogos. Isso gasta uma absoluta energia, porque não é desligável. O que eu não ligo, depois que eu aprendi a lidar, mas até que se aprenda, é uma coisa que dá sobrecarga sensorial na gente. E aí, a gente vai ter também... Vai lá, Aline. E o que foi mais interessante, assim, que ainda teve a questão do rabo do gato, que era cabeludo, mas parecia cabelo. E aí, tipo, pra mim foi uma coisa, assim, excepcional, que eu não conseguia parar de pensar por que que eles pegaram uma fibra que parece cabelo para fazer o rabo do gato e fizeram uma trança, não fazia sentido. Uhum, justamente. E aí, a gente vai ter, em termos neurológicos, e isso vem desse artigo,
Vocês podem ver o quanto eu passo rápido nas leituras. E eu não leio pouco para as pesquisas, não, gente. O negócio é que eu leio rápido e seleciono aquilo que vai ser importante para aquele tema. E eu estou mandando só o nome dos artigos para vocês aqui. Em termos neurológicos, no autismo, a conexão do córtex pré-frontal com outras regiões é menor. Por isso que acontece isso. E aí, na alta das habilidades, a gente vai ter todo esse processo. Por isso, esse artigo que eu trouxe traz uma pergunta bem interessante. Superdotação, uma neurodivergência evolutiva ou um aprimoramento genético? Porque ele traz realmente dessa perspectiva, pensando em como há esse processo. A gente vai ter as características nossas que a gente já sabe, que é pensamento crítico, analítico, criatividade, originalidade, sensibilidade emocional, empatia, intuição, insight, perfeccionismo e altos padrões, no sentido de que talvez seja uma evolução. E uma seleção natural, talvez. Outra coisa que ele traz que, para nós, é uma questão é o neurodesenvolvimento e a plasticidade neural. Porque o cérebro, o encéfalo, ele naturalmente se adapta. Quando alguém sofre um acidente, é muito comum outra parte pegar aquela função. A gente meio que faz isso mais natural, principalmente pelas conexões entre os neurônios. Também a gente tem maior densidade nos neurônios, maior quantidade de sinapses. Áreas específicas têm maior atividade no cérebro e uma conexão mais funcional entre várias partes do cérebro. Só que tudo isso não são só flores, são flores espinhudas. Porque aí a gente vai cair nas assincronias. A capacidades e tarefas muito acima ou muito abaixo. Também porque a gente não treina e trazem questões para nós. Uma coisa que eu vi em um dos grupos que eu participo e que me chamou muita atenção foi alguém falando de rigidez etimológica. Não é um conceito marcado, mas me chamou a atenção que é Milena, talvez você lembre. Milena, talvez você lembre esse momento lá no grupo. Se alguém oferece risoto para pessoa, porque eu não sei quem falou, ela só come se for risoto e não se for uma coisa parecida, mas não risoto. A gente, superdotada, tem também esse grude com o significado das palavras. E aí, isso faz muito sentido para mim também, porque quando me dizem uma coisa, eu espero aquela coisa que estão me dizendo, não uma outra coisa parecida. O que, em certo sentido, é um limite para nós, se a gente for pensar. Então, para nós, superdotados, isso vai vir muito mais na perspectiva da própria sincronia e correção cognitiva nossa, que vai estar muito ligada ao perfeccionismo. Justamente, Milena, Micaela, que está ligada à gastronomia, é isso mesmo. Do que propriamente de um limite, é o desequilíbrio interno nosso. E que em terapia, o ideal é trabalhar essa assincronia e subir um pouquinho outras coisas. E trabalhando também as coisas positivas que a gente já tem. No mais, tudo que vem com a gente são dois lados de uma moeda, que é a sensibilidade. Ela é muito boa, mas tem hora que ela cansa. Análise crítica. Ela é muito boa, mas tem hora que a cabeça pensa demais. Conectar informações. É muito bom, mas tem hora que conecta demais. Ser criativo. É muito bom, mas nem sempre tem utilidade porque o ambiente não suporta. A capacidade de mascarar e se adaptar nas interações. É muito bom, mas tem hora que a gente mascara demais e perde quem a gente é. O nosso tédio. Às vezes ele é muito tedioso, mas ele também pode ser uma fonte de descanso. O perfeccionismo pensando em fazer melhor alguma coisa. É bom, mas às vezes a gente não faz. De tanto querer perfeito. De ter habilidades em níveis diferentes. O que é bom, mas às vezes é diferente demais em relação ao contexto ou em relação a outras habilidades. E essa última parte foi uma análise minha, não está em artigo nenhum. Por fim, para a gente fechar e abrir para falas, quando a gente pensa em dupla ou tripla excepcionalidade, é você pensar a alta habilidade junto com isso. As coisas mais ou menos se misturam.
Por isso é que é difícil fazer o diagnóstico e a avaliação das duas coisas juntas, porque geralmente um mascara o outro. Em termos de pesquisa e fala, é isso. Aberto à fala de vocês e comentários. Ou dúvidas, enfim. Vai lá, Nini. Eu acho que sobre essa questão da disfunção executiva, é uma coisa que sempre me pega e que eu acho, para mim, é um absurdo assim que as pessoas falam, nossa, para mim é tão prazeroso comer em restaurante. Para mim, Aline, é a coisa mais difícil que existe comer em restaurante. Porque quando você chega no restaurante, você senta, aí tem ali pessoas conversando, você está prestando atenção na conversa delas, tem aquele que mastiga de boca aberta, tem o garfo que caiu, tem o menino gritando, tem a mãe resmungando, tem o pessoal fazendo fofoca do chefe, tem o cheiro da comida. E vai tanta coisa que assim, eu não consigo sentir prazer nenhum em comer em restaurante. Para mim, se for restaurante, praça de alimentação de shopping, então piorou a situação. Eu saio de lá, além de não conseguir comer quase nada, eu ainda saí de lá em crise mesmo, sabe? Então eu acho que essa é uma das situações que, para mim, é muito difícil. Uma outra coisa que está acontecendo aqui na minha casa é o prédio onde eu moro é poço artesiano. E eu sou uma pessoa muito nojenta, tipo assim, eu preciso limpar a mão trocentas vezes, estou sempre com lencinho umedecido na bolsa, oferecendo para todo mundo para limpar as mãos também, porque eu tenho, enfim. Aí o poço artesiano foi contaminado com esgoto. Gente, e a gente estava usando essa água, tipo assim, há meses que tá todo mundo com diarreia, vômito aqui no prédio e não sabia o que era. E a gente estava simplesmente usando esgoto, né? Porque a situação do poço artesiano, ele tá praticamente inutilizável. E aí eu só consigo pensar, poxa, eu vou vender minha casa e vou embora, porque eu não consigo viver mais aqui. Aí eu não consigo lavar vasilha. Como o Dude está em escola em tempo integral, ele fica na escola e tá tudo muito bem. Agora, eu que estou em casa, eu não consigo lavar uma vasilha, eu não consigo comer, porque eu só fico pensando naquilo, sabe? E aí eu ponho água sanitária em tudo que eu vou lavar. Enfim, minha vida virou um inferno, assim, depois que aconteceu a situação, porque para mim tá muito nojento. Aí onde eu passo na casa, eu tô sentindo aquele fedor. Gente, é praticamente impossível, sabe? Justamente. A questão dos sentidos para nós traz muita coisa. Shopping, para mim, também no geral, é inviável, porque é sempre muito estímulo. Não sei como é para vocês, no geral. E aí, vocês têm mais alguma questão para trazer? Eu posso ir complementando o conteúdo? Só essa questão do shopping, eu gostaria de falar, eu fiquei muito feliz agora, porque eu pensei que era só eu. Nu, não dou conta. É terrível, por melhor que seja a comida, exatamente o que você falou. É uma criança, é um barulho, é um som. Eu falo, gente, como é que você come, né? Numa circunstância dessa. Sim. E eu pensava que era só eu que tinha isso. Eu escondia de todo mundo até hoje. Quem é de BH já comeu no Mercado Central, ou já pelo menos tentou? Eu acho que o Mercado Central é o pior lugar do mundo para se comer, sabe? É, é impossível, assim, não dá. De todos os lugares que eu acho horrível de comer em Belo Horizonte, Mercado Central é o pior. Porque, sei lá, Mercado Central. Mercado Central já é um lugar horrível de se ir, sabe? Tipo assim, é lindo, maravilhoso, tem muita cultura, mas é impossível, sabe? Eu sempre saio de lá quase carregada. Sim. Mercado Central é aquele do domingo? Um domingo é a feira da Afonso Ah, Pena. Que isso. também é Nossa, bem complexo. Às vezes que eu tenho que ir lá, eu volto, durmo à tarde, na segunda eu fico super de ressaca, eu adoro ir lá, acho as coisas maravilhosas, mas aí chega na terceira, quarta, quinta barraquinha assim, eu já estou desgastada, aí quando eu vou, eu falo, eu vou escolher um brinco, aí eu olho que vejo 400 brincos, 500 brincos, eu não consigo escolher nenhum, volto para casa, cansada, gastei meu tempo e não consegui achar nada que eu queria. Eu acho lá incrível.
em termos daquela diversidade, de tudo que tem ali. Mas realmente, assim, me deixa exausta. Shopping não me cansa, não. Não sei por que não me cansa. Mas feiras me cansam. Me cansam muito. É muita informação, aquelas coisas na frente das pessoas. E mais o povo andando. E é muita informação mesmo. E eu tenho que chegar e dormir. Tomar banho e dormir. Raíssa, tente imaginar. O mercado central, ele é o maior mercado coberto do mundo. E tudo que você procurar que seja cultural, você encontra lá dentro. Então, tipo assim, você vai encontrar aquela banquinha que vende livro, você vai encontrar. Tem muito tempero, muitas lojinhas de tempero. Você vai encontrar 1 milhão de loja que vende peixe, bacalhau, queijo, doce, fumo, um monte de animal sendo vendido, então, tipo, tem aquele cheiro bom de galinheiro, sabe? E aí, do lado do cheiro bom de galinheiro, vai ter aquele restaurante que vende fígado com cebola, enfim. E, tipo assim, o cheiro espalha para todos os lugares. Tem 1 milhão de saídas, 1 milhão de entradas, 200 mil corredores, muita gente, e, tipo assim, gente de todo lugar do mundo, porque como é um lugar bem cultural aqui de BH, as pessoas vêm para fazer visita e vai no Mercado Central. Então, tipo, você vai escutar gente falando árabe, você vai escutar 40 gente. idiomas ao mesmo tempo. É muita, muita, muita informação, sabe? Aí tem o pessoal do consórcio de moto, é muita coisa, é muita coisa, tipo. Eu tô aqui morrendo de rir. E Então, eu acho que se equipara às feiras de Brasília, a Feira dos Importados, Feira do Guará, a Aline foi falando, eu fui lembrando aqui mentalmente. justamente. E aí são duas sobrecargas simultâneas, no caso do que a Aline traz. Que é uma é a da superdotação que não consegue prestar atenção, outra é a do autismo que só quer uma atenção. E aí é horrível. Você realmente gasta uma dupla energia, inclusive para tentar conversar com alguém que vira uma energia à parte. Para mim, o mais difícil é socializar. É a coisa mais difícil para mim, porque eu quero dar atenção para uma pessoa, se tem outra pessoa, eu não sei se eu estou dando atenção, se elas começam a conversar, eu me calo. E, nossa, para mim é muito difícil socializar. Eu prefiro, assim, cada um falando um pouquinho, igual aqui na chamada, e cada um de uma vez. E quando tá todo mundo junto, eu não dou conta nem de comer. Para mim é bem difícil. Justamente. Tem uma feira em São Paulo de jogos de tabuleiro que eu trabalho como intérprete. Lá não fica tão cansativo para mim porque é meu hiperfoco de jogos de tabuleiro. Mas eu chego à noite também, eu fico moído. Porque eu tenho que jogar, explicar às pessoas, ficar ligado se alguém me chama. Isso tudo me gasta uma energia muito grande. O povo do TDAH tem algum relato específico aí em questão de TDAH? Ou ninguém aqui tá ligado ao TDAH? Talvez eu esteja. Mas, enfim, eu não sei nada de autismo. Não sei, parece que é tudo junto e misturado, as três coisas. E eu me identifico com tudo ao mesmo tempo e não sei o que acontece. Mas é isso mesmo, é tudo muito cansativo. Tudo muito cansativo. Vocês sentem que vocês ficam mais para dentro ou mais para fora? Vocês que não têm dupla excepcionalidade. Pensando nesse processo de interação, de lidar com as coisas da vida. Eu fico extremamente extrovertida. Aí até o pessoal fala assim, você bebeu? Aí eu falo, olha, a única coisa que acontece quando eu bebo é porque eu tô assim em público, essa quantidade, essa confusão, é que eu tenho desculpa. Eu fico extremamente extrovertida. Todo mundo acha que eu bebi até não dar mais conta.
Eu pego todo mundo ali e faço aquela salada. E eu falo de política e eu fico completamente extrovertida. Nossa, deve ser uma sensação muito, muito diferente. É Porque como se eu tivesse 4, 5 dimensões ali. Uma calma, como os italianos, a outra roceira. Vem assim, todas elas parecem ao mesmo tempo. É o contrário de mim, eu durmo. a Milena trouxe uma coisa legal do shopping, que ela acha bem hostil o cinema, desconfortável, as feiras também. Avião, Milena? Qual a parte do avião? Que, que lida bem com a parte das feiras? Como é que é isso, Milena? Lidar bem com a parte das feiras? É um relato oposto do nosso. Pode digitar aí, se não quiser falar. Nuara 3ME? ME é o quê? Vai lá, Aline. Eu acho que, eu não sei, Sandra, mas eu acho que não pode ter um pouquinho a ver com o masking. Quando eu era criança, assim, eu sou a neta mais velha, né? Então, eu tinha por obrigação ser exemplo para todos os meus primos. Então, quando eu chegava na casa da minha avó, era a felicidade, porque eu era aquela pessoa que falava, que participava, que fazia graça, que fazia imitações, sabe? Porque eu estava num ambiente social e eu precisava socializar, mesmo que depois eu tivesse os meus momentos de crise sozinha, sabe? Hoje em dia eu já não faço tanto porque desgasta demais, né? Mas quando eu era mais nova eu fazia muito isso, sabe? Tipo assim, chegou a alegria da festa? Chegou a alegria da festa. Hoje em dia eu já não me esforço tanto, sabe? A gente vai ficando velho e vai ficando, sei lá, meio que gasto. Eu tô gasta. Justamente. Um dos meus desafios, por exemplo, a nível psicológico, vai ser com a terapia sair mais de mim. Se eu conseguir sair 30% de mim, vai ser muito. Não sei como é que você sente com isso, Aline. Pensando que você também tem dupla ou tripla. Então, é como eu falei, sabe? Era mesmo aquele mascaramento muito forçado. É uma coisa que até hoje eu faço e Dude sempre me critica. É que eu sempre converso sorrindo. É, e isso é uma coisa que eu aprendi desde muito pequena, sabe? Que a gente precisa sorrir. Então, às vezes eu tô numa situação que eu não tô afim e dou aquele sorriso que sai mesmo forçado, sabe? Porque eu tô mascarando. E eu fiz muito isso, assim, em escola, de ser a pessoa social que levava todo mundo, que acaba que, assim, tem a ver com essa questão de liderança, sabe? Mas eu não sei, pelo fato de ser autista, eu acho que cansa muito, sabe? Muito mesmo. Agora, eu convivi por 12 anos com o pai do Dude, né? A gente foi casado por 12 anos. Ele é TDAH apenas. A questão da disfunção executiva dele me irritava muito, porque ele sabia que ele tinha essas dificuldades todas, mas para ele era muito prazeroso, sabe? Então ele deixava tudo para a última hora, tipo, tudo, absolutamente tudo para a última hora. E eu tinha muita dificuldade, porque, por exemplo, a gente ia programar uma viagem para visitar os parentes dele no Goiás. Aí eu programava a viagem durante um ano inteiro. Ele cancelava a viagem uma semana antes. Aí, no dia anterior à viagem, ele remarcava de novo. E para ele estava tudo muito bom, sabe? Tipo, não tinha essa necessidade de prazo. Ele sempre chega atrasado nos compromissos, assim. Não tem essa necessidade de tanta rigidez. Para mim, não. Eu precisava estar com tudo, assim, tudo muito certinho, sabe? Por exemplo, trabalho de faculdade, vou apresentar um trabalho, para mim eu preciso que ele esteja muito bem preparado, muito bem elaborado, eu preciso estar preparada para o que eu vou falar, e eu chego lá na frente e apresento muito bem porque eu me preparei muito. Ele não, ele fala,
tá bom assim, de qualquer jeito mesmo, e o que der é isso, sabe? São coisas bem diferentes. No caso de dupla excepcionalidade TDAH, o autismo e a superdotação, eu acho que no meu caso, assim, o que mais pesa mesmo para o lado negativo é o autismo, porque ele supera até mesmo o TDAH. O meu TDAH é meio mesmo essa questão de esquecer muito das coisas, então, como eu consigo manter uma agenda bem fechada, eu já não esqueço tanto. E a superdotação me facilita muito nessa questão de um raciocínio lógico, muito rápido, de conseguir assimilar bem as coisas, sabe? Que eu acho que no autismo eu não iria conseguir tão bem assim. Isso. A Débora trouxe a questão do filho dela, de 6 anos, com SD e TDAH, que é só com a hiperatividade, da questão da desregulação. Débora, é porque a gente adulto custa a voltar quando desregula. Uma criança está nesse processo ainda. Então ela tem que ser ensinada dos afetos, dos sentimentos, como lidar com isso, e isso é uma coisa super intensa, tanto para a mãe, para o pai, mas principalmente para a própria criança. A gente está aqui com adultos que já passam por isso. Tem uma vida e ainda assim, imagina para uma criança de 6 anos. Eu vi uma comparação, foi nos grupos de pais mesmo, que a criança tem que ler um texto, só que tem um coleguinha batendo a caneta e o outro falando, e a criança não consegue desligar, e nessa brincadeira ela se agita, e ela nem lê e nem faz a tarefa, porque tem tanta coisa que chama a atenção dela, que ela não dá conta de separar tudo isso. Não sei se as crianças de vocês passam por isso nesse sentido, pelo menos. Mas aí um relato desse em uma hora do grupo. Vocês têm alguma questão para colocar, gente? Algum comentário? Para semana, posso trazer uma proposta interessante para as mamães semana que vem, em termos temáticos. Eu tenho muita mãe que participa aqui, e eu estou achando isso muito legal. A próxima semana, eu acharia muito interessante a gente fazer uma fala de vocês sobre essa experiência materna. E aí, pode ser uma. Vocês podem pensar entre si num coletivo, e aí vocês podem todas entrarem mesmo no link mesmo do grupo, e aí vocês combinam por vocês, tanto de uma perspectiva teórica, que aí vocês se organizem, tanto de uma perspectiva experiencial, e no tempo de vocês mesmo, porque eu não acho legal eu falar por vocês. Vocês devem falar por vocês mais do que qualquer coisa. E cada uma na sua perspectiva, experiência, enfim. Uma lógica de vocês mesmos. O que vocês acham dessa ideia? Sandra, Joyce, Débora, vocês topam fazer isso? Repete, por favor. Quem pediu para repetir? Eu, Thaísa. Eu fui à cozinha. Ah, tá. Eu estou propondo para as mamães aqui do grupo para elas fazerem a próxima semana, mas da perspectiva de mães. Tanto de uma questão teórica, se for o caso delas quererem, mas principalmente da experiência delas mesmo, enquanto mãe, lidando com esse processo. Muitas vezes, e principalmente mães também atípicas, que têm alguma neurodivergência, porque falar pelas mães é melhor que elas falem por elas, do que a gente falar por elas. E aí eu preciso só entender a nível de previsão. Então, assim, vocês vão todas entrar no grupo e conversar entre si lá, ou
Ou no dia vocês já vão chegar e vão falar? Como é que vai ser isso de uma perspectiva organizada? Aí o tema seria livre, Rafael, a gente só fala. Experiências maternas Ah, tá. com a neurodiversidade. Uhum. Porque também tem aquela questão, né, que a gente aqui em casa tem uma brincadeira aqui com os meus filhos. Toda hora que eu faço alguma coisa fora do padrão de toda mãe, né, igual, por exemplo, a minha filha, que ela estava com ela ontem lá na PUC, e aí o rapaz chegou, o amigo dela, ela falou assim, essa aqui é minha mãe, só que eu também sou do mestrado de informática, e ela faz computação, e o menino é aluno de computação. Oh, muito prazer, a senhora está bem? A senhora veio acompanhando ela aqui hoje? E aí eu fiquei bem calada, bem quieta, né? Aí na hora que o menino saiu, ele falou assim, mamãe atípica. Ela me chama de mamãe atípica. É como os meninos se referem a mim toda hora que eu faço uma coisa que não é materna, então eu já sou aqui mamãe atípica. É isso. Mas aí vocês podem pensar entre vocês assim, por isso que eu estou jogando essa bola mais para vocês. Em termos temáticos, experiências maternas com a neurodivergência. Vocês querem fazer de uma perspectiva mais teórica ou mais experiencial mesmo, cada uma contando a fala de vocês, tipo trabalho de escola? Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, a experiência da gente conta mais do que qualquer outra coisa, sabe? Porque eu não sei se foi assim para todas as mães aqui, mas no meu caso, a minha gravidez já foi uma gravidez divergente, sabe? Eu consegui perceber que Dude não era uma criança como as outras já na gravidez. Então, eu acho que a experiência é tipo assim, já é uma experiência única. É uma coisa que eu falo, as pessoas pensam que é mentira, mas assim, quando eu escutava música, Dude mexia no ritmo da música, sabe? E até hoje é uma criança super musical e parece que tô inventando, mas não é. As mães de crianças neurodivergentes, elas conseguem perceber na gravidez. Então, eu acho que a nossa experiência, é claro que se alguém tiver algum artigo para trazer, tudo bem, mas que a experiência é uma experiência única, sabe? É incrível, assim. Então ótimo, a gente deixa. Vocês vão. Eu joguei o link do grupo aí de qualquer maneira para vocês se conversarem se quiserem. Mas no dia eu meio que abro para vocês irem falando da maneira de vocês. Acho que funcionaria assim. Manda o link de novo, que às vezes tem gente que entrou depois que você enviou. Vou mandar aqui de novo. Eu acho que assim só seria bom ter mais ou menos uma média de tempo para cada um, porque eu, por exemplo, eu falo para caramba. Então, tendo uma média de tempo para cada mãe, não corre o risco de por exemplo, falar muito e alguém ficar sem falar, sabe? Aí, tipo, põe um tempinho para cada um e depois, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, ou, por exemplo, igual a gente faz aqui, enquanto uma está falando, a outra pode levantar a mão e tal, para acrescentar também alguma coisa. Eu acho válido, assim. 10 minutos de fala para cada uma, isso é o suficiente? Aí qualquer coisa vai colocando mais? Fica bom assim? Vai lá, Joyce. Eu acho que a gente poderia. Deixa eu abrir a câmera. Eu acho que nós poderíamos fazer no estilo de roda de conversa, né? Mesmo um bate-papo e estipular até assim, tipo, máximo de 10 minutos. Mas assim, algumas falas, por exemplo, vou falar em 2 minutos, e aí todo mundo vai interagir, sabe? Então, marcar 10 minutos assim, talvez não seja tão simples, entendeu? Porque eu vejo como um momento, um ambiente de troca entre nós. Pode ser também. Se vocês toparem, é com vocês, assim. Eu tô fazendo um papel mais de organizar, botar vocês em conversa para organizar coisas do que eu tá fazendo aqui. Pode adotar uma coisinha dos cartões. Se a gente estiver falando muito, você levanta o cartão amarelo para mostrar, olha, que tá quase na... falando muito, muito, é o vermelho que a gente resume que tá falando. Pronto. Para dar eu sou igual a ela, eu falo
Eu sou autista, eu preciso de previsão, senão eu entro em crise. Por Eu de preciso saber quanto tempo eu preciso falar, senão eu vou embora. Não, mas eu acho muito válido o que você falou, sabe? É só porque eu realmente. O Rafael sabe, a gente que é autista, a gente tem um pouco de dificuldade de saber quando começar e quando terminar. E aí eu só tinha falado assim a questão de pôr o tempo para cada uma, porque aí eu ponho as coisas que eu tenho, que eu gostaria de falar, já deixo tudo esquematizado, e aí depois, se surgir alguma coisa, tipo assim, no momento que liberar para todo mundo falar, aí eu falo o além, sabe? É porque senão eu me perco. Mas eu acho ótima essa questão, assim, de roda também. Eu vou tentar me organizar para não me perder muito. Não, vamos fazer desse modo então, com o tempo. Vai ser melhor para assimilar as informações, vai facilitar para você. Vamos fazer dessa forma. Tudo bem. Ótimo. Gente, adorei hoje. Enfim, quem estava aqui, muito obrigado. Tem gente nova aqui. Estamos aqui toda quinta, 8 da noite. A minha parte em termos de trabalho é o atendimento mesmo individual para neurodivergentes. E é isto. Gravação terminada.